Fala, estudante, beleza? Diego Marinho na área, seu professor de matemática, para mais uma videoaula aqui no canal. A você que é inscrito, meu muito obrigado. E você que ainda não é inscrito, corre lá, se inscreve e ativa o sininho. Assim você será notificado de todas as videoaulas lançadas aqui no canal. Ao final desse vídeo, se você gostar, não esquece de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo. Dessa maneira você me ajuda e eu posso te ajudar contribuindo cada vez mais com seus estudos. Vamos nessa! Na videoaula de hoje, nós começaremos a falar sobre fatoração. E antes de começar a explicar para vocês os casos de fatoração, eu quero primeiramente explicar para vocês o que é fatoração. A palavra fatoração vem de fator. E fator é o termo de uma multiplicação. São os termos de uma multiplicação, são os fatores. Então, fatorar nada mais é, gente, do que escrever na forma de multiplicação uma expressão algébrica. E é o que nós vamos começar a fazer aqui. Nessa videoaula, nós começaremos a falar do primeiro caso de fatoração, que é o fator comum em evidência. E eu trouxe aqui alguns exemplos, e nós vamos fazer esses exemplos, porque na prática vocês vão entender melhor. Então, no primeiro exemplo, eu tenho 3x mais 3y, certo? Nós vamos buscar nesses dois termos aqui, qual é o fator que se repete, qual é o fator que aparece tanto no primeiro termo quanto no segundo termo. Aqui fica bem nítido da gente enxergar que o fator aqui é o 3, ó. O 3 aparece no primeiro termo, e o 3 aparece no segundo termo também. Então, esse é o nosso fator comum e nós vamos colocá-lo em evidência. Como assim em evidência, Diego? Nós vamos colocar ele lá na frente, tá? Ele vai vir na frente aqui da nossa multiplicação. Então, colocamos ele em evidência, o 3, que é o nosso fator comum. Em seguida, nós vamos completar a nossa multiplicação com os elementos que sobraram de cada termo. Como assim, Diego? Olha só, o que sobrou aqui no primeiro termo? A gente já usou o fator comum, que é o 3, certo? Sobrou o x, então a gente coloca aqui entre parênteses. Mas, o que sobrou no segundo termo? Foi o y. A gente coloca aqui também e fecha parênteses. Dessa maneira, a gente está escrevendo essa soma algébrica aqui na forma de produto, na forma de multiplicação. Então, nós encerramos a nossa fatoração. Então, ficou 3 vezes x mais y. Beleza? Tranquilo? E aí, ó, eu já quero salientar para vocês que a fatoração ela é como se fosse a operação inversa o produto, né, e a faturação são como se fossem operações inversas, tá? Então, nós vamos ver mais adiante a questão da faturação dos produtos notáveis. É como se fosse a volta. Quer ver? É até uma prova real para vocês. Olha aqui, ó. 3x mais y. Então, a faturação é a operação inversa da distributiva, vamos dizer assim, ó. Então, se eu aplicar a distributiva aqui, ó, fizer 3 vezes x, dá 3x. Olha aqui o primeiro termo, ó. E aplicando a distributiva aqui novamente, ó, 3 vezes y vai dar 3y. Dessa maneira, a gente pode comprovar que a nossa fatoração foi feita da maneira correta. Beleza? Então, vamos lá. Segundo exemplo, eu tenho 4x menos 8. E, Diego, não tem fator comum agora. Você, de repente, pode não estar enxergando o fator comum aqui. Mas olha só, garotinho. Eu vou fazer de uma maneira bem lenta aqui, bem devagar, para que você possa compreender e entender o que está acontecendo. Eu vou fatorar esse 4 aqui, ó, tá? O 4 nada mais é do que 2 vezes 2, ó. 2 vezes 2. Beleza? Então, eu fatorei o 4. E aí fica 2 vezes 2 vezes o x, certo? Menos 8. O 8, a gente também pode fatorar ele. O 8, ó, se você não está conseguindo enxergar a fatoração, ó, 8 dividido por 2 dá 2. Dá 4, perdão, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, 8 é 2 vezes 2 vezes 2, beleza? E eu vou escrever ele na forma fatorada aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2. Tranquilo? Agora ficou fácil da gente identificar e enxergar quem são os fatores comuns. Olha só, no primeiro termo aqui, ó, eu tenho um 2 se repetindo aqui. E também tem um 2 se repetindo aqui no segundo termo. Então, o 2 é fator comum, tá? Então, eu escrevo ele aqui, ó. 2. Mas eu tenho mais fatores comuns ali, não tenho? Eu tenho mais elementos que aparecem tanto no primeiro quanto no segundo termo. Olha aqui, ó. Eu tenho outro 2 aqui e outro 2 aqui. Então, eu também coloco esse 2 em evidência aqui, ó. 2 vezes 2. Beleza? E aí, ó, já que eu não tenho mais nenhum fator comum, eu coloco aqui dentro do parênteses quem sobrou dos dois termos. Aqui sobrou o x menos
E aqui sobrou um 2, não é isso? Certo? Melhorando isso aqui, ó, 2 vezes 2, ó, é a mesma coisa que 4. Então, a gente fica com 4 vezes x menos 2. Se a gente aplicar a distributiva aqui, ó, 4 vezes x, 4x. 4 vezes menos 2 vai dar menos 8. E a gente volta para o início. Tranquilo, garotinho? Beleza? Com a prática, você vai pegando sagacidade, vai ficando malandro nessa questão aqui, e aí você vai enxergando de maneira até direta. Não precisa nem fatorar os elementos para poder enxergar quem é o fator comum. Então, vamos para o próximo exemplo. 5x ao quadrado menos 10x. Ó, eu vou fatorar isso aqui, né? Vou escrever na forma de fatores. Então, é 5 vezes x, certo? X vezes x é x ao quadrado. E aqui, ó, menos 10x. O 10 da forma fatorada é 2 vezes 5, certo? E ele está multiplicando o x. E aí fica fácil da gente identificar quem são os fatores comuns. Ó, o 5 aparece aqui e também aparece aqui. O x aparece no primeiro termo e no segundo. Então, o fator comum aqui, ó, vai ser 5x, ou 5 vezes x, certo? E aí, entre parênteses, a gente coloca quem sobrou. No primeiro termo, sobrou o x, menos, no segundo termo, sobrou o 2. E aí, a gente encerra a nossa fatoração. Está na forma de produto, multiplicação, está fatorado. 5x vezes x, 5x ao quadrado. 5x vezes menos 2 vai dar menos 10x, beleza? Próximo exemplo, então. Tenho 15x ao cubo menos 21x ao quadrado. Então, vamos lá. O 15, na forma fatorada, é 3 vezes 5. Se você não estiver conseguindo enxergar essa fatoração, faz no teu rascunho, igual eu fiz aqui com 8, beleza? O x ao cubo, eu posso escrever como x vezes x, certo? Menos 21 na forma fatorada é 3 vezes 7. E o x ao quadrado é x vezes x. E aí fica fácil da gente enxergar, certo? O 3 aparece no primeiro e no segundo termo. E aqui, ó, um x aparece aqui e outro x aqui, ó. Tem mais um x aqui comum nos dois termos. E aí o nosso fator comum vai ser, ó, 3 vezes x vezes x. Poderia colocar até direto 3x ao quadrado, né? Mas vou fazer bem devagar para você enxergar. Vezes, aí eu coloco entre parênteses o que sobrou. No primeiro termo, ó, sobrou o 5 e o x, ó. 5x. Menos, no segundo termo, sobrou só os 7. E aí eu posso melhorar isso aqui, né? X vezes x vai dar x ao quadrado. Então, a gente fica com 3x ao quadrado vezes 5x menos 7. Tranquilo? E aí, se você quiser fazer a prova real, ó, 3x ao quadrado vezes 5x, 3 vezes 5, 15. X ao quadrado vezes x vai dar x ao cubo. A gente volta para o termo inicial. 3x ao quadrado vezes menos 7 vai dar menos 21x ao quadrado. Tranquilo? Então, vamos aí. Mais alguns exemplos aí para você ficar fera nisso aí. Então, olha só. Vou fazer de maneira mais direta agora, que eu creio que você já entendeu a ideia, tá? Então, aqui eu tenho 8x elevado à sexta menos 12x elevado ao cubo. Você já percebeu que eu posso escrever aqui o 8 como 2 vezes 4 e o 12 como 3 vezes 4. Então, o fator comum aqui, ó, vai ser o 4, correto? Se você ainda não conseguiu visualizar isso, faz devagarinho, igual a gente estava fazendo, tá? Agora, olha só, x à sexta e x ao cubo. Aqui no x à sexta, com certeza eu tenho um x ao cubo ali dentro, certo? A gente observou aqui que sempre acaba ficando o elemento com o menor expoente aqui, na parte algébrica, certo? Então, aqui, ó, vai ser x ao cubo. Então, o nosso fator comum é 4x ao cubo. E aí eu abro parênteses e vou colocar quem sobrou aqui dentro, certo? Aqui o 8 era 2 vezes 4, não é? O 4 veio para cá, sobrou o 2, certo? E o x a aqui era x à sexta. O fator comum foi x à terceira. Sobrou x à terceira ali dentro, correto? E aí, ó, menos 12x ao cubo. É 3 vezes 4, 12, certo? O 4 já está aqui, o que sobrou foi o 3. E x ao cubo, aqui não tem nada, né? Não sobrou mais nada, já foi aqui para a evidência. Então, olha só, tirando a prova real aqui, ó, 4x ao cubo vezes 2x ao cubo, 4 vezes 2, 8. X ao cubo vezes x ao cubo
vai ser x elevado à sexta potência. Repete a base, que é o x, e soma os expoentes. 3 mais 3, 6. Então está correto. Agora aqui, ó, 4x ao cubo vezes menos 3. 4 vezes menos 3 vai dar menos 12. E o x ao cubo a gente coloca lá, repete, não tem ninguém para multiplicar ele. Tranquilo? Então vamos para o último exemplo, encerrando essa nossa videoaula de hoje. Então 5m ao cubo menos m ao quadrado. Então de maneira devagar agora, que eu quero chamar a atenção para um detalhe para você. Eu vou escrever aqui, ó, como 5 vezes m vezes m vezes m, m ao cubo, menos m vezes m, que é m ao quadrado. Beleza? E aí, ó, a gente consegue identificar aqui, ó, um m aqui, outro aqui, mais um m aqui e outro m aqui. Então, olha só, m vezes m, já vou colocar direto aqui, tá? É m ao quadrado. E a gente vai ver quem sobrou no primeiro e no segundo termo. No primeiro termo sobrou 5m, certo? Menos no segundo termo. E, Diego, não sobrou ninguém, ó. Usou todo mundo. Sobrou sim, garotinho. É isso que eu quero chamar a tua atenção, para você tomar cuidado com isso. Na multiplicação, a gente sabe que tem umzinho aqui, ó. É m vezes 1. Sempre tem um ali no produto, porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, a gente não coloca ele, mas a gente sabe que tem umzinho ali, ó. Então, quando tiver nessa situação, você vai ter que colocar o 1 aqui, ó. Tá? Tu sabe que tem 1 aqui, beleza? E aí a gente encerra a nossa fatoração. E aí, se você não acreditou no que eu falei agora, a gente faz a prova real, ó. Tem que voltar para a expressão inicial, certo? Olha só, m ao quadrado vezes 5m vai dar 5m ao cubo, certo? E m ao quadrado vezes menos 1, ó, mais vezes menos dá menos. M ao quadrado vezes 1 dá m ao quadrado. Beleza? Então, dessa maneira eu vou encerrando essa videoaula. Espero que vocês tenham gostado, principalmente entendido. Se isso aconteceu, não esquece de deixar tua curtida, teu joinha para mim. E eu aguardo vocês nas próximas videoaulas. Beijo no coração de vocês e até a próxima.